A traqueia tem um tecido extremamente especializado. Deixa eu te falar sobre ele. O tecido da traqueia, deixa eu anotar ele aqui. Vou botar de preto. O tecido da traqueia é um tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, né? Tecido epitelial pseudo estratificado. A gente viu disso quando a gente falou da histologia. Tecido epitelial pseudo-estratificado, estratificado. Colunar, ele tem 7 nomes. Colunar, ciliado, com, isso aqui é um C, com células caliciformes, secretora de muco. Então, ele é um tecido epitelial pseudo-estratificado, colunar ciliado com células caliciformes. O que todo esse nome quer dizer? Significa dizer que ele é um tecido de revestimento, né, epitelial revestimento, que tem uma falsa estratigrafia, né, uma falsa sensação de que as células estão em alturas diferentes. E o formato dessas células é colunar. Tá? Então é um tecido mais ou menos assim, se a gente fosse desenhar ele. Tá? Tem umas celulinhas. E os núcleos têm alturas distintas. Né? Vai ter um núcleo aqui, vai ter um núcleo lá em cima. Aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Se a gente olhasse assim no microscópio, ia dar a falsa sensação de que eles são camadas de células diferentes, mas é tudo a mesma camada celular. Então, tecido de revestimento com células com alturas diferentes, né, por isso precisa ser certificado. Colunar, porque elas lembram coluna, ciliado. Aqui em cima, se a gente pegasse uma dessas células aqui, ó. Deixa eu fazer o desenhozinho dela. Em aumento, só para tu ter uma noção do que eu tô falando. A gente vai ver várias coisinhas assim, que lembram dos cílios, tá? E eles ficam batendo para a movimentação do muco que ela produz. Algumas pessoas falam que essa célula tem a forma de um cálice, por isso que é caliciforme. E secreta muco, né? Por aqui vão sair, né? Por aqui em cima também, e por aqui também, muco. Então, o que é interessante de saber da traqueia? O tecido que reveste a traqueia, que é um tubo de condução do ar, vai ter ali celulinhas especializadas em produzir muco e também com cílios. Por quê? Quando o ar entra, cheio de poeira, passa lá pelo primeiro filtro, que é a barreira do nariz, e desce na traqueia, a gente vai ter frequentemente o muco sendo produzido para aprisionar essas partículas que vieram do ar, e também os cílios batendo para expulsar essas impurezas. Então o muco é como se fosse uma cola, que as impurezas ficam retidas nele, e os cílios batem para expulsar essas impurezas, essa sujeira. Como que eu expulso o muco? De duas formas. O muco nada mais é do que o catarro. Então eu tenho 3 destinos para o catarro. Primeiro, expelir ele via oral, né, mando para fora. Segundo, ele sobe um pouquinho e eu engulo, e esse, em aspas, ranho vai lá para o estômago, e lá no estômago, né, o ácido clorídrico derrete lá e tudo que é impureza vai ser derretida. Ou ele sobe e ao invés de descer pelo esôfago para o estômago, ele acaba descendo para o pulmão. E aí eu acabo tendo o acúmulo de líquido, né, no pulmão. E aí vai desenvolver uma doença, uma complicação. É o caso da Covid. A Covid, né, ela está atacando as paredes da traqueia que estão expelindo em direção ao pulmão. Daí não está eliminando para fora do corpo, né, via oral ou via digestória. Está se acumulando no pulmão e aí causa infecção e todos aqueles problemas de a pessoa ter que, né, ficar pronada, que é o peito virado para baixo e as costas para cima para conseguir ventilar melhor. Tá? Então, a traqueia é bem importante. Essa parte do tubo da traqueia, que varia entre 15 a 20, chegando até em alguns casos 25 centímetros de tamanho na pessoa, ela conduz o ar ali da laringe até lá o brônquio pulmonar. Tá? É um tubinho comprido. Isso por dentro. O tecido que reveste ela é esse tecido sendo certificado colunar ciliado com células caliciformes. Por fora, ela tem discos de cartilagem hialina. Então, isso impede que a traqueia feche. Tá? Às vezes, principalmente quando a pessoa se afoga, a traqueia pode fechar. E aí, a pessoa, né, não consegue puxar o ar das vias aéreas superiores em direção ao pulmão. E aí a traqueia sofre o processo de colabagem ou colabação, que é o fechamento dela. Alguns casos, algumas pessoas podem ter algum problema de estreitamento de traqueia. E aí, pessoas frequentemente se afogam, às vezes engolem o próprio ar e se afogam. Tá? A traqueia é bem importante anatomicamente falando. Ela tem um tecido pseudo-estratificado, colunar ciliado, com células caliciformes secretoras de muco, na parte de revestimento interno, e na parte de revestimento externo são cartilagem, tá? Cartilagens, anéis de cartilagem ali, não. Pode ver que ela é toda aneladinha aqui, tá vendo? Beleza? Depois da traqueia, a traqueia vai se bifurcar, e aí começa uma série de bifurcações. A primeira é nos brônquios, que vão se bifurcar em bronquíolos
que irão se bifurcar em bronquíolos, que irão se bifurcar em pneumatócito primário, pneumatócito secundário, até chegar no alvéolo. Essa série de ramificações ou bifurcamentos é só para que eu saia de uma estrutura grande e vá única e vá para milhares de estruturas menores, tá? Então é como se eu tivesse assim, ó, a primeira bifurcação, depois a segunda bifurcação, depois a terceira bifurcação em cada uma dessas pontas, depois a quarta bifurcação, e aí tu já entendeu, né? Então eu tô saindo de uma coisa, parece uma árvorezinha assim, tá? Eu tenho uma coisa que vai, né, se bifurcando e bifurcando e bifurcando e bifurcando. Por quê? Porque eu quero chegar cada vez em estruturas menores, que é o que interessa a gente saber. E essas estruturas menores chamam-se alvéolos pulmonares, que não tá aqui, tá? No próximo aqui, tá? Eu já vou falar de alvéolo. Tá? Mas saiba que o bronco, traqueia vai para bronco, bronquilo para pneumatócito primário, secundário, até chegar ao alvéolo. Um detalhe importante, existe uma membrana que envolve o pulmão, chamada de pleura. Tá? Então o que é a pleura? A pleura é a membrana que envolve os pulmões. Tá? Por exemplo, tem todo um revestimento, né? Claro que eu estou fazendo maior, mas na verdade isso aqui é bem coladinho. Opa. Ó. Vem para cá e reveste o outro. Tá? Isso aqui é a pleura. Depois você vai ver um detalhe, eu vou te mostrar um detalhe sobre a pleura. A pleura é, na verdade, a membrana que envolve o pulmão. Existe uma membrana que envolve também o coração, que é o pericárdio. E uma membrana que envolve o intestino, que é o peritônio. Então, pleura, pericárdio e peritônio são as três serosas. Já tinha comentado isso contigo lá na histologia. Foi, ó, a passagem da faringe para a laringe se faz pela glote, que é recoberta pela epiglote. Então, ou seja, a glote e a epiglote, na verdade a epiglote é uma válvulinha que direciona. Coisa que vem do nariz e que vem da boca. Veio do nariz é ar, vai para a traqueia. Bronco, bronquilo, alvéolo. Veio da boca é comida ou água, vai para o esôfago, para estômago, intestino e por aí sucessivamente. Então, eu tenho lá a glote e a epiglote, que é a válvula de direcionamento. Então, eu tenho um ducto aqui e um ducto aqui, né? Ó, tem esses dois ductos. E a comida tá vindo por aqui, a comida ou água ou ar, tudo para entrar por aqui, ó. Veio comida e água, vem para cá, né? Vai por esse caninho lá pro estômago. Veio ar, vai para cá, por esse caninho, né? Lá pro pulmão. Então, a glote e a epiglote são válvulas que direcionam. Ar vem para traqueia. Comida, água, esôfago, para descer pro estômago, tá? Às vezes acontece de a gente tomar muito rápido, comer muito rápido e entrar um pouquinho de água ou um grãozinho de comida pra traqueia, e a gente se afoga. E aí tem que tossir de volta para aquilo ali sair do buraquinho. É a famosa entrou no buraco errado, né? Então a passagem da faringe para a laringe se faz pela glote, que é recoberta pela epiglote. A epiglote é essa válvula que dá o direcionamento. Na laringe situam-se as cordas vocais, então uma lesão na laringe vai causar lesão na voz. Há também um controle coordenado, né, voluntário coordenado, do córtex cerebral sobre os movimentos respiratórios. Contudo, o comando habitual é involuntário. A gente não controla a respiração. Isso é muito doido, né? A gente não consegue assim, vou morrer porque eu vou parar de respirar agora vocês e tranquar. Tu até consegue controlar isso. Só que a partir do momento que tu desmaiar, tu volta a respirar. Tanto é que tu consegue respirar enquanto tá dormindo, né? Então, o movimento de ventilação, ele é independente do sistema nervoso, tá? É um movimento... A única coisa que o sistema nervoso faz sobre os movimentos ventilatórios é acelerar ou frear, tal como faz com o coração. Tá bom? Lá na base do cérebro, lá chamado de bulbo, ou ponte encefálica. Tá? Aqui, ó, tá o principal músculo respiratório. E é exclusivo de mamíferos. Bota aí, ó. Exclusivo, somente animais mamíferos possuem diafragma. O diafragma é um músculo respiratório, é o principal e é exclusivo de mamíferos. É o mais eficiente em todos eles. Tá? Então tu pode botar aqui o principal. Porque tem outros músculos ventilatórios também, por exemplo, os intercostais. Principal músculo ventilatório. Ai, ai. Tá? Esse é o diafragma. E olha que detalhe interessante, o diafragma não está ligado diretamente ao pulmão. Ele está ligado à pleura, tá? Então, pode botar aqui também. Ligado à pleura. Não está ligado diretamente ao pulmão. O diafragma, que é um músculo exclusivo de mamíferos, é o principal músculo ventilatório, está ligado à pleura, que é aquela membrana que envolve o pulmão.